Ser professor, causas sociais, educação emancipadora, dialógica, a busca por um mundo mais digno, mais justo e mais amoroso. Expressões do pensamento freiriano presentes no depoimento carinhoso de hoje. A professora Nima Espigolon narra o encontro teórico com Paulo Freire, com Elza Freire e a mudança causada no pensamento pedagógico a partir da reflexão da existência humana. Magistério como é que diz? Sacerdócio e que então a gente deve ser humilde e esperar que as coisas aconteçam. Não, magistério não é sacerdócio, é prática pedagógica, é prática política. Freirear e Florescer, Caminhos de Paulo Freire, série documental sobre o olhar de quem conhece de perto o patrono da educação brasileira. Freirear e florescer, freirear e florescer, caminhos de Paulo Freire, caminhos de Paulo Freire. Educa TV apresenta Freirear e Florescer, Caminhos de Paulo Freire. Por que ler Paulo Freire pode significar mudança e um compromisso com a humanidade? Eu vou fazer uma digressão lá em Tuiutaba, ainda Minas Gerais, que é a minha cidade. À época, anos 90, eu sempre fui professora e Paulo tinha voltado do exílio político há pouco tempo. Eu fui convidada dentro da prefeitura, meu cargo era professora primária, mas eu estava trabalhando com projetos sociais, para coordenar uma sala de educação de adultos, de alfabetização de adultos e telesalas. E interessante porque à época esse campo, essa modalidade de ensino, ela estava, digamos, em expansão por conta da reabertura política, tudo. Então o Estado estava voltando a olhar para essa modalidade de ensino. Então eu fui convidada em decorrência do meu percurso de professora a ser coordenadora de uma sala, de um curso noturno no entorno da cidade, uma escola de periferia chamada Cime Tancredo de Paula. A primeira aproximação que eu faço com Paulo Freire é teórica, é uma aproximação também do pensamento político dele, da proposta pedagógica dele para o campo da educação de adultos, na época de jovens e adultos. Então, esse é o primeiro movimento mais efetivo que eu faço para me aproximar do pensamento do Paulo Freire. E aí é interessante porque depois nunca mais separei dele, né? Depois chegou a Elza e também eu mudei de Tuiutaba, enfim. Então é aí que é o primeiro contato que eu tenho com Paulo Freire, e é através do livro Pedagogia do Oprimido. Então, vinculada à minha atuação de professora e, a par disso, uma professora que vinculada às causas sociais, vinculada a uma proposta pedagógica, metodológica, de transformar as sociedades a partir da transformação de consciência dos sujeitos, de um projeto de sociedade que busca, por meio da educação emancipadora, libertadora, dialógica, um mundo mais digno, mais justo e mais amoroso. Ler Paulo Freire, encontrar-se com Paulo Freire, muda a vida da gente. E nós, professores, muda ainda mais. Depois que eu li Paulo Freire, eu costumo dizer, depois que eu li Paulo Freire e depois de tê-lo incorporado realmente à minha praxis pedagógica. Porque o Paulo Freire, ele muda
não apenas um pensamento pedagógico de sala de aula, de materiais pedagógicos, de uma metodologia do ensinar e aprender. O Paulo Freire, ele é um pensador, ele é um educador a partir da existência humana. Ler Paulo Freire é ter uma oportunidade de mudar a nossa concepção de mundo, a nossa visão de mundo e o nosso compromisso com a humanidade. Ser uma pesquisadora Elza Freiriana. Por que a professora Nima Espigolon tem esse título? Falam, nossa, mas eu li que você pesquisa Elza Freire. Então, como que é isso? A minha certidão de pesquisadora, ela tem a data de julho de 2006, que é quando eu fui selecionada no processo de pós-graduação da Unicamp, da Faculdade de Educação da Unicamp. Porque, imagina, eu morava em Tuiutaba, Minas, fica a quase 700 quilômetros de Campinas, eu nunca tinha vindo na Unicamp, eu nunca tinha vindo na Faculdade de Educação. O projeto de pesquisa que eu mandei à época e os documentos, gente, era tudo pelo correio. Então, a minha certidão, digamos assim, oficial de pesquisadora, ela nasce quando eu ingressei no mestrado na Faculdade de Educação da Unicamp. E aí me vinculei ao GPEJA e começo ali a ter essa formação elaborada, a formação teórica, metodológica, ter acesso a uma universidade pública. E aí eu quero fazer um apelo da importância de nós termos a universidade pública, a importância do Estado assumir a educação como educação pública. Se não fosse a universidade pública, eu não teria conseguido pesquisar o que eu consegui, eu com certeza não estaria conversando com vocês hoje, tomando esse cafezinho. E quando ele volta do exílio político, com a Elza e os dois filhos caçulas, o Joaquim e o Lutgardes, então o selo, ele marca também o compromisso da Faculdade de Educação com Paulo Freire e Elza Freire, porque a pesquisa de Elza Freire, sobre Elza Freire, ela está ancorada na Faculdade de Educação da Unicamp. Ou seja, academicamente, institucionalmente, a Faculdade de Educação, a Unicamp, é a alma mater da pesquisa sobre Elza Freire. E a importância de se dar o reconhecimento ao rigor acadêmico, a importância de falar da necessidade das instituições sérias, instituições de pesquisa, porque é a ciência que vai transformar também o mundo, são as descobertas. Veja, a ciência que nos salvou, nos imunizou na pandemia da Covid. Então, isso é um reconhecimento que até aproveito a oportunidade de mais uma vez registrar que a Unicamp, que é a Faculdade de Educação, são a alma mater da pesquisa sobre Elza Freire. Então, talvez uma pesquisa desse porte, que ela não nasce com esse porte, ela nasce muito timidamente, lá em 2006, somente uma instituição do renome, do estofo, da coragem de uma Unicamp para fazer. A Faculdade de Educação da Unicamp, prédio Paulo Freire. O histórico do movimento que reafirma a educação pública, popular e o título de patrono da educação brasileira. Lições do Mestre. Como os pressupostos de Paulo Freire estão presentes no cotidiano e na construção de um mundo diferente? Isso me volta lá em 2019. A gente realizava o seminário Formação de Formadores. Foi um momento muito conturbado politicamente para o país, no sentido de alvejar Paulo Freire. E havia tido um movimento de rua
com várias faixas, abaixo doutrinação marxista, abaixo doutrinação freiriana. E tinha um grupo mais conservador, tinha feito um movimento de retirar de Paulo Freire o título de patrono da educação brasileira. O que a Elza, o que eles fariam aqui? Aí você busca força, busca esperança, lembra de tudo isso que a gente está vendo aqui nessa mesa e procurei a direção, na época era a professora Débora Maza, a professora Dircizan. Falei, olha, está acontecendo isso, vocês estão acompanhando, a gente está no seminário e eu quero propor que o grupo apoie, eu vou levar para o seminário que o mestrado profissional faça coletivamente, que isso também é bonito, o caráter coletivo da história. Essa proposta da gente nomear o prédio principal da Faculdade de Educação com o nome de professor Paulo Freire. E aí, quando eu propus isso para o grupo, tem tudo registrado, tem a carta que eu li, a gente fez os abaixo-assinados. Nossa, eu lembro o auditório, o Salão Nobre, menina, ecoou, assim, era uma emoção, todo mundo batendo palma, e parecia que todo mundo já queria sair com os papéis pegando assinatura. Então, foi muito bom estar viva também para poder fazer isso. Se a princípio eu fiquei muito angustiada, estou viva para viver, para passar esse momento, agora é muito bom estar viva naquele momento e participar daquele momento, ter mudado a história naquele momento, porque a gente mudou a história naquele momento. Isso é viver, Paulo Freire, é coerência, é a movimentação política de base. Então nós começamos com um abaixo-assinado, todos foram convidados a assinar, estudantes, servidores, terceirizados, dentro e fora da Unicamp, gente do exterior, os estudantes, os professores, ex-alunos. Nossa, foi bonito demais da conta. Então, vencida a etapa institucional e referendada coletivamente numa assembleia dos estudantes do mestrado profissional da Faculdade de Educação da Unicamp, então o prédio ganha esse nome. Pôde ser descerrada a placa com o nome Prédio Professor Paulo Freire. Eu lembro que a gente fez questão de pôr Professor Paulo Freire. O educador Paulo Freire, a educadora Elza Freire. Para a professora Nima, o legado freiriano nasce da história de amor. Porque Paulo Freire hoje é muito maior do que a gente supõe. Ler Paulo Freire, ler as suas obras, mas mais importante do que isso, ou tão importante quanto isso, é viver Paulo Freire. Na miudeza do cotidiano. Porque o pensamento humano do Paulo Freire, o pensamento pedagógico, educativo e político do Paulo Freire, ele esparge para a humanidade. É um pensamento e uma prática para a humanidade, porque há nesses pressupostos freirianos, projetos de emancipação humana. Há nesses pressupostos freirianos, projetos societários que envolvem economia, que envolvem trabalho, que envolvem previdência, que envolvem o campo das políticas públicas como um todo, segurança, previdência, habitação. Então, percebam, esse conjunto de pressupostos de Paulo Freire também nos leva a reconhecer a vida em todas as suas dimensões. Há uma dimensão de amorosidade nesses pressupostos freirianos e agregados com a pesquisa Elza Freirianos, de uma amorosidade que transforma as nossas mentes e os nossos corações. São as pequenas atitudes da relação humana, da relação político-pedagógica.
A gente é professor, a gente ensina, não porque gosta de ensinar, e muito menos porque sabe, mas porque a gente quer aprender. Porque a gente reconhece que nada sabe, que a gente está sempre aprendendo. E acho que, mais do que isso, é repensar mesmo as nossas dinâmicas, tanto quanto uma história política e pedagógica, Paulo e Elza se constituem uma história de amor. Foram muitas noites de amor, muitas noites de trabalho, muitas noites de diálogo, que deixou para a humanidade um legado de coragem, um legado de educação, um legado de trabalho libertador, mas, sobretudo, um legado de amor. Desde o final dos anos de 1950, revoluciona o mundo por meio da educação. Então, Elza e Paulo, desde que sistematizaram juntos o método Paulo Freire, deram corpo teórico, metodológico a esse conjunto que visa os ciclos de cultura, o tema gerador, as palavras geradoras, revolucionam o mundo por meio da educação. Os dois fizeram juntos esse trabalho que até hoje é um transbordamento de possibilidades para estudar, vivenciar, pesquisar e compreender cada vez mais a gênese da educação de adultos no Brasil. Os dois, o casal, eles fazem as primeiras experiências com adultos analfabetos e semi-analfabetos, final da década de 50 no Brasil. Isso vai revolucionar o mundo. Depois, lógico, vão para Brasília, tem Angicos, mas Elza foi partícipe de todo esse processo. Elza deixou muitas contribuições e influências para o pensamento, para a proposta de Paulo Freire, para o homem Paulo Freire, o cidadão Paulo Freire. Mas uma que eu tenho como um marco importante é que é a partir da convivência amorosa com Elza, apaixonada, porque muita paixão, Paulo vai se aproximando da educação. É por meio da Elza, que já era professora, diretora de escola, que Elza se especializou em alfabetização, teve uma formação nas melhores escolas, nas escolas referências de Recife, na década desde o início dos seus estudos até a sua atuação enquanto educadora, pensadora. Então ela sempre se vinculou ao campo da educação e ela diz: escolhi ser professora por mim mesma. Esse Paulo Freire que nós conhecemos, educador, professor, pesquisador, escritor, não existiria sem Elza Freire. Os anos de chumbo, a necessidade do exílio, o papel de Elza na formação do patrono da educação brasileira. Brasil, 1964, depõe-se o governo João Goulart, instaura-se a ditadura, um período obscuro, violento, uma mancha histórica que o Brasil tem. E Paulo, então, ele fazia parte do staff do governo de João Goulart, ele trabalhava no Plano Nacional de Alfabetização, PNA,
Elza foi a Brasília alfabetizar nos círculos de cultura, os candangos. Depois daquelas primeiras experiências, nunca mais foi possível no Brasil a ninguém, inclusive ao poder do Estado, voltar às concepções e às práticas da educação de adultos, da alfabetização de adultos dos anos 40. Isso eu mostro na pesquisa, as noites que eles trabalhavam juntos, moravam num hotel, inclusive. E aí vem, nesse cenário de cassação dos direitos civis, de cassação dos direitos políticos, que é instaurado no país um Estado autoritário, um Estado de aparato violento, tanques, inquéritos, tortura, desaparecimento, morte, exílio. Mas Elza identifica em Paulo Freire esse pensamento pedagógico, esse pensamento educacional, filosófico, humanitário. Ela identifica nele, ela sabia das potências de Paulo Freire. Então, ao promover isso, Elza salva pela mão do exílio esse Paulo Freire, que depois de 16 anos retorna. Esse Paulo Freire que produz Pedagogia do Oprimido, que é reconhecido mundialmente, que vai lecionar em Harvard, que mora no Chile, que vai morar em Genebra, que trabalha no Conselho Mundial de Igrejas, que funda o IDAC, que vai para a África trabalhar com as colônias portuguesas recém-libertas. Elza é parte da constituição desse Paulo Freire. Então ela salva Paulo Freire com um gesto de amor ao homem e ao ser humano que muda a história da educação e da humanidade. Paulo que me apresenta a Elza nas notas de rodapé, nas dedicatórias, na leitura miudinha que faço da obra dele. Depois eu vou para os vídeos, enfim. Eu acho que primeiro é Elza. Paulo me apresenta a Elza e a pesquisa em torno de Elza, que se fez o meu projeto de vida acadêmico, que é Elza que também mantém Paulo imortal. Todos aqueles que se reconhecem nos excluídos, nos oprimidos e nos esfarrapados, e aí acho que a gente tem que fazer uma leitura contemporânea também, LGBTQIAR+, indígenas, afrodescendentes, migrantes, povos originários, que se reconhecendo neles, com eles lutam. Não é por eles e para eles, mas que com eles lutam. E com eles lutando, estarão lutando ao lado de Elza e Paulo Freire. Uma pedagogia do amor, uma pedagogia da transformação das consciências, da coragem de um mundo digno, amoroso, justo, sem desigualdades sociais, utópico. Aí Paulo estará imortalizado, Elza estará imortalizada. Porque não é a imortalidade estanque, é a vida em muitas dimensões. Humildade, simplicidade, boniteza e inteireza de ser. Como conhecer Paulo Freire? Talvez uma primeira dica é ler o próprio Paulo. Se tiver dificuldade com a leitura impressa, com o livro, procure a fonte direta do Paulo Freire. Hoje nós lutamos para uma democratização do acesso à informação, que seja pública, gratuita, democrática, livre. Vai lá no Paulo Freire, aí você vai ver que ele fala na Elza, aí você vai ver que ele fala dos movimentos sociais, ele fala com vida.
porque ele é aquilo que ele escrevia e que ele falava. Acho que talvez o primeiro ponto é assim: busque Paulo Freire nos livros, nos depoimentos dele, nas gravações dele. Busque o Paulo nessas múltiplas linguagens que tragam ele, o Paulo Freire falando por si. Paulo diz: e Elza, a leitura do mundo antecede a leitura da palavra. Seria uma incoerência da nossa parte, uma contradição, se ao lermos Paulo não ampliássemos o nosso olhar para o horizonte do mundo que Paulo caminhou. Com quem ele caminhou? Aonde ele esteve? O que ele viveu? Ou seja, o autor se lê concomitante com a sua vida. Então, leia O Mundo de Paulo Freire. Isso vai te conduzir à leitura da palavra em Paulo Freire. E aí ele e Elza, eles vão nos provocar. Me reinvente. Me conte a sua leitura. Me indique aonde eu posso melhorar. O que eu poderia fazer diferente? Acho que é por aí. Mais do que tudo, precisa-se viver com Paulo e Elza Freire. Conviver e encontrar com o legado freiriano é entender que a equidade é uma de suas marcas. Relacionar-se com o conhecimento é criar a palavra mundo. Eu acho que uma das melhores virtudes é a que a coloca como não muito certa das certezas. Eu sou assim, eu não ando muito certo das minhas certezas, o que vale dizer, eu estou sempre aberto a substituir uma certeza por outra que eu não conhecia, entendeu? Ou substituir razões de ser das certezas. Quer dizer, mas voltando à coisa, vamos admitir que eu fosse mesmo um pedagogo português. Liberal, professor? Liberal, seja o que for, porque não lê, eu acho que tem que ler, tá entendendo? Eu acho que tem que ler Gramsci, mas tem que ler também o educador liberal. Essa história de você dizer, eu tenho horror a esse negócio de já era. Não já era porque ninguém era, todo mundo está sendo. Entende? Quer dizer, vamos ver o que é que esse cara fez, o que é que esse cara propôs. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.